Olá, olá pessoal que está nos assistindo, que está nos ouvindo. Vamos começar mais um Reflete aí. E hoje o tema é migrar, migração. E para contextualizar esse tema, eu vou começar lendo alguns trechos de uma música do Chico Buarque. O nome da música é Na Carreira. Saltar, sair, partir pé ante pé, antes do povo despertar. Pular, zunir, como um furtivo amante antes do dia clarear. Apagar as pistas de que um dia ali já foi feliz. Criar raiz e se arrancar. Hora de ir embora, quando o corpo quer ficar. Toda alma de artista quer partir. A arte de deixar algum lugar, quando não se tem para onde ir. Parar, ouvir, sentir que tate bitate, que bate o coração. Mais um dia, mais uma cidade, para enlouquecer o bem-querer, o turbilhão. Voar, fugir, como o rei dos ciganos quando junta os cobres seus. Chorar, ganir, como o mais pobre dos pobres dos pobres dos plebeus. Ir deixando a pele em cada palco e não olhar para trás. E nem jamais, jamais dizer adeus. Eu escolhi essa música porque eu acho ela bem interessante. Ela fala sobre o artista, né? E essa coisa do artista, fala dos ciganos também, do mudar. Enfim, ele tem a música tem um contexto bem específico, mas eu acho que ela tem muitos elementos que dá pra gente pensar sobre o migrar, né? Uma das partes que mais me chama a atenção é a parte que fala sobre o criar raiz e se arrancar. Eu acho que isso fala muito do processo de migração, de sair de um lugar, né? Um lugar é, onde você isso falando de uma primeira migração, né? Assim, você está ali num lugar onde você nasceu, onde você cresceu, onde estão as suas raízes, de onde você vem, e você se arranca desse lugar, né? Você criou aquelas raízes, mas você se arranca para se plantar em outro lugar. E esse processo todo de criar raízes num outro lugar é um processo muito demorado, né? Não é rápido, ninguém cria raiz do dia para a noite. E uma vez eu ouvi um comentário de uma pessoa num vídeo, enfim, não lembro exatamente onde foi, mas a pessoa dizia sobre o processo de migração que migrar era como se era bom porque era como se fosse você ter uma página em branco. E eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre duas perspectivas, né? Assim, pode ser, é muito bom, porque você pode fazer o que você quiser, né, com aquilo. Mas, ao mesmo tempo, uma página em branco, nós não somos uma página em branco. Não é, quando a gente migra, não é possível você se apagar de você mesmo. Você pode. O que eu acho que acontece na migração, muitas vezes, é que você se sente apagado diante dos outros, sabe? Você muitas vezes se sente essa página em branco diante dos outros, diante desse novo contexto que não conhece as suas raízes, né? Que não sabe quem você é. Então você se sente essa página em branco. Mas, mas não é possível se apagar de si mesmo. Então, como que é possível, como que nós podemos fazer, como que as pessoas podem fazer nesse processo de migração para mostrar que há algo escrito ali e ao mesmo tempo escrever novas coisas, sabe? Porque eu acho que é um pouco dos dois, né? Você vai se mostrar para esse novo mundo onde você está chegando, mas ao mesmo tempo você está chegando num novo mundo, repleto de novas verdades, de novas possibilidades, né? Então, eu acho que é um pouco isso também, de abrir, de reconhecer que existem outras verdades para além daquelas que você já conhece. Isso não significa que aquelas verdades sejam apagadas, né? Mas falei demais já. Queria ouvir um pouquinho de vocês, o que é que vocês pensam sobre isso, sobre esse processo de migrar, né? Sobre esse processo de construir e reconstruir identidade.
pensando aqui, né? Você falou dessa página em branco, de preencher, de criar raiz em um outro lugar. Acho que primeiro eu faria uma pergunta: por que será que uma pessoa migra, né? O que leva essa pessoa a fazer esse movimento? Eu fiquei pensando aqui, o que é migrar? É se movimentar, né? É sair de um lugar e ir para o outro. Para eu fazer isso, eu acho que eu preciso de um propósito, né? Preciso ter algo para além, né? Não simplesmente o fato de que aqui não está legal, eu vou para lá, né? Ou aqui está muito bom, mas eu quero sair. Eu acho que se plantar em outro lugar, né? Talvez venha essa noção um pouco de mudança que a gente tinha falado, né, um pouco lá atrás, no outro episódio, essa promover uma mudança, mesmo que seja uma escolha, novamente. Só que aí eu fico pensando, mas não é uma mudança conhecida, porque como você disse, né, você vai para um outro país, você vai para um outro lugar, você vai para uma outra cidade, você vai para uma outra condição e que naquele momento tudo é novo. O que me movimenta a querer o novo nessa condição mais de geografia, né? Porque a gente busca novidades e o novo a todo momento, né? Eu acho que o ser humano tem essa condição, né? Um pouco de querer sempre coisas novas, eu acho que se reconstruir, se perceber em situações diferentes, né? Ao mesmo tempo que eu acho que às vezes é cansativo e a gente sofre com isso, mas ao mesmo tempo a gente busca isso, né? Porque se a gente não buscasse essa novidade, essa forma de mudança, para que eu sairia de um país e iria para o outro? Por que eu sairia de uma cidade e iria para o outro, né? Então, talvez eu fique pensando, o que me faz querer mudar? E aí eu fico pensando também que antigamente, né, lá muito tempo atrás, os seres humanos, eles eram seres que migravam, eles não tinham lugar fixo, né? Aqui tá bom, me alimentei, já não tá mais bom, vou para um lugar agora que vai ser verão, a gente passa uma temporada aqui e depois a gente vai para um outro lugar. Então, o migrar, o movimentar-se, era um movimento de vida, né? É de sobreviver, de estar na Terra, é de ser e estar. E aí eu fico pensando se atualmente é assim, né? Será que é algum ser estar? É uma pergunta, né? Uma pergunta que eu faço para mim e faço para vocês, para a gente refletir também, né, sobre isso. Aliás, é essa a nossa função, reflete aí, né? Vamos pensar. E aí, será que é? O que vocês, né, podem dizer disso? Olha, eu achei bem interessante o que tu falaste, Paula, com relação ao ser humano sempre ter sido nômade, na verdade, não é? O movimento migratório, ele é desde o início da humanidade, então as pessoas sempre mudaram, as pessoas sempre fizeram isso, na verdade, e respondendo à tua pergunta, eu acho que isso não cabe numa resposta só, não é só uma resposta simples, mas eu acho que a humanidade continua migrando. Afinal de contas, todo dia aumenta o número de imigrantes. Eu acho que agora muito menos com o número por conta do Covid, mas cada vez mais nós temos pessoas que moram em lugares que não foram aquele lugar em que nasceu. E seja uma migração de uma cidade, seja a migração de um país, as pessoas vão atrás de melhores condições de vida. As pessoas continuam fazendo isso, não é? E com relação ao porquê as pessoas migram, na música que a Gabi falou, tem uma determinada parte que ele diz, e que essa parte mexeu muito comigo, que é o diz ir quando não se tem mais para onde ir. E aí eu acho que toca numa coisa que a gente também já falou um pouquinho no vídeo das mudanças, que é não se acomodar com o que incomoda,
que eu acho que é uma das questões que nos leva a mudar e que também nos leva a migrar, né? As pessoas conseguem ter a capacidade, e que bom que elas conseguem ter essa capacidade de... eu vou dizer uma outra música também que eu gosto muito, que é queimar o mapa, traçar de novo a estrada, ver cores nas cinzas e a vida reinventar. E eu acho que a migração, ela é muito isso também. Nós temos que redescobrir uma nova roupagem. Nós temos que... A Gabi falou de uma página em branco, e eu fico pensando que, não sei se exatamente uma página em branco, porque, como ela mesmo disse, nós não somos, e tudo bem que as pessoas não nos conhecem, mas nós vamos continuar sendo um pouco do que nós já fomos. Parte de nós vai continuar no lugar de onde a gente veio. Então, e nós vamos ter que nos reinventar, né? Eu acho que o processo de adaptação a um novo lugar vai daí, vai do trazer um pouco de si, trazer um pouco do que você é, e também deixar um pouco nesse lugar, e também se adaptar e trazer novas características, não é? Tipo, o novo lugar que você está vai lhe trazer novas oportunidades e vai lhe trazer novas aprendizagens. E é importante que nós consigamos estar sempre atentos a essas possibilidades e oportunidades de se reinventar. Estou aqui pensando, né, nessas perguntas todas, e eu acho que as pessoas, assim como a mudança, né, que nós falamos no episódio anterior, migram, às vezes por uma escolha, né, e às vezes é uma imposição também, né, porque a gente tem aí muitos países em guerra, né, onde não tem alternativa para a família, para o indivíduo, e migrar é a única possibilidade, né? Pessoas que, inclusive, se expõem a muitos riscos, né? Fazendo viagens clandestinas e fome, né? Então, assim, são situações muito difíceis. São praticamente arrancadas, né? Não são por Não se, vontade própria. não se Oi? Não se arrancam, exatamente. São São arrancadas, né? arrancadas. Mas o que eu fiquei pensando é que tanto numa situação quanto em outra, seja a migração uma escolha, né, ou uma imposição, uma única alternativa, eu acho que o que elas têm em comum é uma expectativa de melhora de vida, né? A gente sempre imagina que essa mudança de país, de estado, porque se a gente considerar o Brasil, a gente tem realidades, culturas, né, tão diferentes dentro do país, que mudar de um estado para o outro muitas vezes também é uma mudança muito significativa, né? Também é uma migração. Só que a expectativa é de melhora sempre, né? De uma vida melhor, de um trabalho melhor, de uma experiência de vida diferente. Vou aprender coisas, vou conhecer pessoas, vou lá estudar naquele país, né? Vou aprender algo. Então, assim, sempre tem essa fantasia, né? Vou mudar até o nome de expectativa para fantasia, de melhora, né? Algo vai ser melhor. E quando a pessoa vivencia a realidade, e eu gostei da página em branco, né? E que faz parte dessa fantasia, eu acho, essa página em branco, porque na realidade não se começa do zero, se começa do -1, né? Se começa do -1, por quê? Porque você não tem casa, você não tem amigos, você não tem referências de nada, nem qual é o supermercado que eu vou fazer compras, né? Eu não sei, né? O que eu vou encontrar nesse supermercado? Será que eu encontro os alimentos que eu gosto, que eu como na minha rotina? Não sei, né? A gente não tem documento. A pessoa que migra, muitas vezes, ela não, por mais legalmente que ela esteja sendo o processo dela de migração, a documentação não é algo imediato, né? Então, não é do zero que se começa, é do -1, né? E aí começa toda essa fantasia que foi lá construída, e que é importante, porque a gente sabe que é importante ter um investimento ali, né? Mas a pessoa começa a se deparar com a realidade, né? E a realidade tem as dificuldades. Aí vocês vão dizer assim, nossa, Rose, você está sendo super pessimista, né? Super catastrófica aí com a experiência de imigração.
Não, eu acho que eu estou sendo realista, né? Eu acho que tem muitas coisas boas nesse processo, né? Realmente a gente tem uma descoberta do mundo, né? A pessoa que faz esse movimento, ela tem uma frase do Sócrates que eu gosto muito, que diz assim: não sou nem ateniense nem grego, mas sim um cidadão do mundo. E qual é o ônus e o bônus disso, de ser um cidadão do mundo, né? Tem a coisa da liberdade, eu posso ir para qualquer lugar, mas também tem um pouco da falta da raiz, né? Da referência de onde eu venho, né? Se a gente consegue manter lá atrás uma referência forte de um lugar onde a gente sempre pode voltar caso não dê certo, ótimo, né? E eu vejo que as pessoas que têm esse movimento, que conseguem ter essa raiz lá, essa origem forte, né? Onde, se não der certo lá, eu volto. E podem ter essa possibilidade em aberto, é uma experiência muito mais proveitosa e menos dolorosa, né? Agora, aqueles que não têm essa possibilidade de voltar, como a gente estava falando dos refugiados, ou outras situações mesmo, né? É muito mais doloroso, né? Porque ela não tem saída, mesmo que dê errado, não tem uma referência de retorno, né? Então, assim, eu acho que é algo muito idealizado, com muitas expectativas, mas uma experiência como qualquer outra da vida, com coisas boas e coisas difíceis, né? Uma outra coisa que me remete muito à experiência de imigração é quase que assim, você tem que aprender a andar sem o pai e a mãe segurando na mão, como a gente aprendeu quando era criança, né? Quando a gente era criança, o pai e a mãe seguravam na nossa mão, né? Pra gente aprender a andar. E fizeram o nosso documento, né? Fizeram o nosso registro. E aí migrar é aprender a andar sozinho, porque você vai ter que fazer tudo isso e estando sozinho, né? Exato, Então, porque da primeira vez que você foi fazer todos os documentos, da primeira vez que você foi entrar em todos os lugares, você era com certeza mais novo e provavelmente alguém te orientou, se não foi o pai ou a mãe, foi alguém da família, foi um amigo, então com certeza envolve novas aprendizagens e envolve um saber se adaptar a isso, né? Envolve envolve a angústia de estar vivendo em um novo país, estar vivendo em uma nova condição e não saber fazer tudo isso, e envolve o querer aprender, e envolve o estar disposto a aprender e enfrentar. Você Fico falando. pensando nas pessoas que migram e não passam por esse lugar, né, de ter que aprender a andar sozinho. Talvez não que não passe por isso, mas que esse processo ele é tão orgânico, vai tão fluido e que não tem não sei, eu acho que talvez não tenha essa idealização, né? Tão, não cria uma expectativa ou uma fantasia tão impossível de ser atingida, né? Porque eu escuto histórias de pessoas que migram e que vão bem obrigado e que tem ali um lugar de adaptação que aqui, ali, em qualquer lugar que você vá, você também passa por isso, né? Não precisa sair de um lugar, de um país para ir para o outro, de uma cidade para ir para o outro. Às vezes, quando você vai em uma festa e que você não conhece muita gente, você também se vê meio deslocado, perdido, vai ter que se adaptar. Será que eu converso? Será que eu não converso? Será que... Eu acho que tem essa sensação em diversas outras áreas, né? Claro que a gente está falando de uma experiência com um pouco mais de volume, uma coisa muito mais, eu acho que marcante. Mas eu também acredito que tem pessoas que vivenciam uma migração de uma forma um pouco mais fluida, né? Eu acho que mais a par do que do que projetou, né? Nem todo mundo, eu acho que acho que migra e vive uma angústia logo assim, né? Logo é uma angústia migrar. Não, eu acho que talvez venha, né, no decorrer de um tempo, porque aí tem a saudade, né? Se arrancou, foi arrancado de um lugar, eu acho que quem se arrancou, eu acho que talvez tenha menos, né, essa sensação. Mas
tem a saudade, né? Tem os amigos, tem toda uma cultura ali, mas também tem o que buscou. Então, talvez uma coisa acaba balanceando a outra. Eu não sei se seria só dor. Seria só dor, gente? Não, eu não acho que seria só dor, concordo com você. Eu acho que são processos diferentes, né? Eu acho que as pessoas vivem isso de forma diferente e acho que isso que a Rose trouxe dessa fantasia, da expectativa e da fantasia, eu acho que talvez sinaliza muito de como que vai ser essa experiência, né? Como é que é o antes, talvez, né? Como que é feita, como é que é tomada essa decisão. Primeiro, de onde vem esse desejo, né? De onde vem essa necessidade, como que essa decisão é tomada, quanto tempo leva para isso, se é imediato, se há uma preparação, se a pessoa estuda sobre o lugar, se a pessoa já vai com, por exemplo, com um emprego ou com um lugar para estudar, com uma casa para ficar. Então, se tudo isso antes, previamente, já está estruturado, claro que ela vai viver essa experiência de uma forma diferente, né? Ela ainda vai passar pela adaptação de uma nova cultura, né? Mas ainda assim, a gente pode estar falando de uma pessoa que já foi para esse lugar várias vezes, que já conhece essa cultura, né? Então, claro, eu acho que existem situações muito diferentes, mas eu acho que existe algo que talvez seja único, assim, desse processo, que é essa coisa do ser imigrante mesmo, sabe? Do não ser daquele lugar. Porque, assim, eu já ouvi várias pessoas falando sobre isso, assim, pessoas que moram há anos e muitos anos em outros países, dizendo assim, eu nunca me considero desse país, eu não me considero uma cidadã desse país, mas eu também não me considero mais lá de onde eu vim, assim, aquele já não é mais meu lugar, porque aquele lugar mudou tanto, que quando eu vou para lá, quando eu volto, eu já não reconheço, as pessoas são as mesmas, mas as pessoas não são mais as mesmas, assim, o lugar, então tudo muda, então eu acho que é o que a Rose trouxe, a pessoa passa a ser um cidadão do mundo, sabe? Não é não ter raízes, né? Mas é ter raízes, assim, em vários lugares, não sei, não saberia definir. E aí eu lembrei Quase um... Diga. É Não? quase um passarinho sem ninho. Mas E o ninho, ele vai sendo Ou com construído em cada vários. lugar. ou com vários. Eu não sei se seria Ou com assim. vários. Mas com vários, assim, sabe? Você não é só daquele lugar, assim. Talvez você seja de você mesmo, sabe? O seu ninho seja você mesmo, não sei. Sim. Mas eu fiquei pensando numa frase que eu lembrei, na verdade, de uma escritora que ela é imigrante e ela escreve sobre isso e tudo. E ela fala muito que o nome dela é Eliane Rigol. E ela fala muito que migrar é amansar o ego. Porque você aprende que nem tudo é como você pensa, não, as coisas não são como sempre foram para você, como sempre foram, enfim, as suas verdades não são as verdades do mundo, né? Então eu acho que esse aprendizado ele faz parte do processo de migrar. Mas claro, eu concordo com a Paula que eu acho que as pessoas vivem isso de formas diferentes, mais doloridas, menos doloridas, mais angustiantes, menos angustiantes. Enfim, o processo ele é diferente. Sim. Eu acho E... que... Vai lá, Elaine. Desculpa, eu acho que a saudade ela vai estar sempre ali. Eu acho que é algo que vai, talvez seja comum a todos os imigrantes, que é a saudade, como a Paula também já falou, mas cada um também vai lidar com essa saudade de uma forma diferente. Então, e o se adaptar de uma forma diferente. Fala, Rose. Não, acho que tem uma coisa do tempo também, né? Que é isso que a Gabi falou, né? Um exercício de humildade, assim, né? O recomeço, porque, de novo, né? Assim, mesmo que ser imposta ou sendo uma escolha da pessoa, né? Ela vai ter que recomeçar, né? Do menos um, como eu falei antes, no meu ponto de vista, assim. E esse recomeço do menos um, né? Tem uma urgência, né? Porque tem ali construção de laços, construção da casa, né? Porque eu sempre penso a casa é o lugar, né, da pessoa, né? Aquele lugar onde ela volta no final do dia, né? Onde ela consegue ter o descanso, a segurança dela. Então é tudo que você tem que construir, né? Você tem que construir a sua casa, você tem que seu trabalho, né? Sua carreira,
laços, né? Amizade. Você tem que construir até o conhecimento do lugar, né? Para onde é que é o hospital, onde é que são a emergência, se precisar, onde é que é o banco, né? Tem que abrir conta no banco, tem tudo, né? Do zero. E uma coisa interessante é que aquele que migra, ele tem uma urgência de restabelecer tudo isso que ele tinha lá e que já funcionava, né? Então já tinha conta no banco, já tinha, então assim, tudo já rodava. E quando chega tem que fazer tudo isso, né? Do zero, do -1, né? E é um tempo, né? Que eu acho que esse exercício me soa muito essa questão do exercício da humildade, né? Porque o seu tempo não é o tempo do outro, né? O outro não está vivendo a sua urgência. Você está ali numa urgência de se estabelecer como cidadão naquele lugar. Mas o outro que está do outro lado da mesa não tem essa mesma urgência que você, né? E administrar isso, né? Junto com todas as fantasias, os ideais, os desejos, administrar também o tempo é algo que é um exercício importante no processo de migração. Eu acho que é um tema muito rico, assim, né? Fiquei pensando que antes da gente iniciar, quando a gente, enfim, estava debatendo que tópicos a gente ia trazer, a gente nem pensava, assim, quão rico poderia ser isso de tantas experiências possíveis dentro do processo de migração e tantas questões que podem surgir, né? E a gente sabe, como a Elaine falou, que é um assunto que cada vez mais as pessoas discutem, de pensar como solução muitas vezes como solução para os problemas, né? Eu vou migrar porque lá vai ser melhor. Então, eu acho que é importante a gente refletir, né? Trazer esse assunto para a realidade, de fato, né? Não como uma fantasia, como a solução para todos os problemas, né? Mas pensar sobre mesmo, refletir. E hoje nós trouxemos um pouquinho, né? Só uma pitadinha, assim, enfim, da infinidade de possibilidades que existe para serem discutidas. E por hoje a gente fica por aqui. Eu agradeço todas vocês, agradeço a todos que estão nos ouvindo no podcast ou todos que estão nos assistindo no YouTube. E nos vemos no próximo Repete Aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.